Torcedor vascaíno, o Alexandre Matos, o novo diretor executivo, chegou ao Rio nesta terça-feira de manhã. Na terça-feira à tarde, foi até o escritório da SAF na Barra da Tijuca e fechou o dia no CT Moacir Barbosa. Um dia agitado, o primeiro dia de Alexandre Matos como diretor executivo do Gigante da Colina. A partir de amanhã, torcedor, o trabalho começa a todo vapor. Mas olha, o mercado já sinalizou positivamente nesta terça. E é claro, a gente vai falar sobre tudo o que aconteceu a vocês neste Boa Noite Gigante. Falar sobre Souza, pois o atleta, enfim, se manifestou sobre a sua situação contratual com o Vasco. Revelou que sim, há um acordo. Porém, o acordo que foi feito era com Paulo Brax e não com Alexandre Matos. Ou seja, nesse momento, o volante precisará sentar com Alexandre Matos para definir o seu futuro. Além disso, falar também sobre duas promessas do futebol sul-americano que estão no radar do Gigante da Colina. Principalmente um nome que é um chileno, atacante de bastante qualidade, uma promessa do futebol local que está na lista de reforços de Alexandre Matos. Era um dos nomes que o Matos tinha como desejo levar ao Atlético Paranaense. Agora, já que ele está no Vasco, é um nome que pode sim pintar na colina histórica. Além disso, falar de Paulo Henrique, falar sobre a renovação contratual do técnico argentino Ramon Rio Dias. É um Boa Noite Gigante, de fato, muito agitado, muito movimentado, que você, como torcedor vascaíno, não poderá perder. Mas olha, Vascão, antes de começar o vídeo, antes de deixar aí, todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito, venha agora aqui embaixo e já se inscreva no nosso canal. Estamos aqui diariamente com 3 vídeos por dia, um às 7 horas da manhã, outro na parte da tarde e o terceiro, que é exatamente esse, Boa Noite Gigante, na parte da noite, exatamente nessa mesma hora que vocês estão assistindo este vídeo no canal. Então, fiquem muito atentos, fiquem muito ligados, 3 informações por dia, muitas novidades sobre o nosso Gigante da Colina. A janela, já começa aí a se movimentar a cada dia que passa. E para que você não perca nada das grandes contratações que com toda certeza o Vasco fará ainda durante os próximos dias, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação e, é claro, acompanhe dia a dia o canal do Gigante Vasco. Além disso, deixa aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei para ajudar na divulgação e no compartilhamento do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Vamos embora então, Sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama, torcedor, porque de fato foi uma terça-feira muito agitada, muito movimentada. Uma terça-feira principalmente de chegada do novo diretor executivo do Vasco da Gama. Alexandre Matos, pela parte da manhã desta terça, desembarcou em solo carioca para conhecer, enfim, o seu novo clube. Clube no qual ele estará à frente pelos próximos 2 anos até o final de 2025. Pela parte da tarde, ele foi até o escritório da SAF, que se encontra na Barra da Tijuca, e à tarde ele foi até o CT Moacir Barbosa, dando sequência a esse primeiro dia de Vasco da Gama. Ele esteve no centro de treinamento do Vasco, visitou as dependências do nosso centro de treinamento, acompanhado principalmente pelo CEO Lúcio Barbosa. Ele fez questão de conhecer cada parte da estrutura do CT para, é claro, conhecer qual será o seu local de trabalho em 2023. O próprio Alexandre Matos, aí através das redes sociais, falou sobre esse primeiro dia. Ele disse assim, gigantesco ao Vasco tudo. Ou seja, é muito animado, muito feliz, muito entusiasmado de enfim estar à frente de um gigante do futebol brasileiro como o Vasco da Gama. E ele, a Vasco TV, falou sobre o sentimento que ele nesse momento tem de enfim se tornar diretor executivo do Gigante da Colina. Muita humildade, muito trabalho, juntamente com outras pessoas preparadas que eu conheci, que eu estou conhecendo e que eu conheci aqui dentro. Acho que o Vasco me surpreendeu positivamente em muita coisa, na sua ideia de planejamento, já com as suas ideias de melhorar a estrutura, a própria estrutura que hoje está aqui também já me deu uma alegria em perceber que tem muito daquilo que a gente entende ser o correto para que as coisas caminhem bem e, sem dúvida alguma, um desafio do tamanho do Vasco, gigantesco, então é um desafio gigantesco, mas como profissional que sou, que adora esses desafios,
estou encarando com muito orgulho e honra. Essas são as duas palavras que eu posso te dizer. Então, torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né? Alexandre Matos agora está oficializado, é o novo diretor executivo, já conheceu aí as dependências do CT, inclusive abrindo um breve parênteses aqui a vocês sobre o CT Moacir Barbosa, temos informações que visando as melhorias para 2024, o Vasco já iniciou o processo de troca de gramados, né, como o Vasco hoje, a equipe profissional não treina mais no CT Moacir Barbosa, está de férias, o Vasco já começou a fazer as suas melhorias, tanto nos gramados quanto também na questão estrutural do CT Moacir Barbosa, visando a temporada de 2024. Todas essas questões agora, né, claro, de reforma no centro de treinamento, de reformulação no Vasco da Gama, em todos os departamentos passarão pelo crivo do diretor executivo Alexandre Matos. E dentre, é claro, as reformulações que acontecerão, uma delas é a renovação contratual do técnico argentino Ramon Dias. O Vasco tem planos ambiciosos para a próxima temporada e Ramon Dias e toda a sua comissão técnica automaticamente fazem parte desse planejamento do Vasco para o ano que vem. O Vasco, nesse momento, tem negociações avançadíssimas com Ramon Dias para renovar o seu contrato até o fim de 2025. A renovação ainda não foi oficializada, ainda não de fato saiu do papel, mas a expectativa é que amanhã tudo já venha a ser definido e o Vasco oficialize essa renovação contratual. Como a gente trouxe, né, os planos são de fato ambiciosos e o Vasco, nesse momento, colocou uma proposta à mesa de Ramon Dias que chamou a atenção do técnico argentino. O treinador, que ainda está nas tratativas finais, né, dessa renovação contratual, vai receber um reajuste salarial caso venha assinar o contrato com o Vasco da Gama e principalmente aumentar também esse tempo de contrato de 2024 até 2025. Tudo isso passará pela mão, é claro, de Alexandre Matos, o novo diretor executivo do Vasco da Gama, e esse processo aí de renovação contratual será com certeza assinado pelo diretor executivo, também assinado por Ramon Ángel Dias. O certo é, o Vasco vai renovar com esse baita treinador, um técnico que foi importantíssimo para o Vasco nessa campanha de 2023, nessa campanha da permanência na elite do futebol brasileiro, e um técnico que também será fundamental para os próximos anos do Vasco da Gama. Um técnico que será fundamental para essa reformulação que tanto nós falamos que o Vasco precisa passar. Um técnico que será fundamental para dar novamente a esperança ao torcedor vascaíno, né, de ver títulos, de ver um elenco forte, de ver uma equipe que compete. Esse é o Ramon Dias. A gente espera, é claro, né, ter muitas alegrias tendo o argentino sob o comando do elenco Cruz Maltino. Certo é, Ramon Dias terá o seu contrato renovado. E automaticamente o Vasco vai para outras tangentes. O Vasco vai precisar ajeitar diversas situações que hoje são vistas dentro desse elenco. Com relação às saídas e às chegadas, a gente vem comentando com vocês, né? No vídeo da parte da tarde a gente falou sobre o Rossi, a gente vem comentando sobre o Zé Gabriel, sobre o Maicon, sobre o Ivan. São algumas pendências que Alexandre Matos terá que resolver com certa urgência, assim que começar a mexer nos trabalhos internos do Gigante da Colina. Dentre essas pendências, uma delas que tem sim certa urgência é a questão do lateral direito Paulo Henrique. Paulo Henrique é um lateral direito que hoje pertence ao Atlético Mineiro e tem contrato vigente com o Vasco até o final de dezembro deste ano. O contrato dele com o Atlético Mineiro é até o final do ano que vem. Ele veio após uma boa temporada vestindo a camisa do Juventude em 2022, fez toda a pré-temporada no Atlético Mineiro, mas o Atlético não quis a permanência do jogador e automaticamente o Vasco se interessou e conseguiu o empréstimo desse atleta. Porém, o Vasco passa pelo Paulo Brax, sim. Passa, infelizmente, pelo péssimo trabalho que o Paulo Brax fez sobre o comando do futebol do Vasco da Gama. Trabalho digno de demissão, essa é a grande realidade. Porque o que acontece? Paulo Henrique foi um nome que veio em baixa para o Vasco. Paulo Henrique foi um nome que veio dispensado do Atlético Mineiro após uma temporada boa pelo Juventude, com todo o respeito do mundo ao Juventude. Mas o Paulo Henrique não veio pro Galo, não foi pro Galo, né? Após uma temporada brilhante no Chelsea. Ele não saiu do Chelsea, ficou sem contrato, foi para o Atlético Mineiro e o Atlético Mineiro não quis mais o jogador. Não, ele saiu de um clube pequeno e não deu certo num clube grande. Ou seja, um jogador que não servia para a primeira prateleira do futebol brasileiro. O Vasco entendeu que era uma boa opção disponível no mercado e contratou. Mas qual foi a grande, e falo sim, burrice nessa situação? Pois o Vasco contratou um atleta em baixa, não foi colocado no contrato opção de compra e o Vasco não se resguardou. Quando eu falo se resguardou é o seguinte, todo contrato por empréstimo há uma taxa de vitrine. Isso é a coisa mais normal que existe no futebol. O que eu digo quando eu falo taxa de vitrine? Por exemplo, o Vasco pega o Paulo Henrique.
Paulo Henrique sai do Atlético Mineiro desvalorizado e se destaca com a camisa do Vasco da Gama. Qual seria o normal? O Atlético Mineiro recebe uma proposta no valor de 15 milhões de reais pelo Paulo Henrique do futebol norte-americano. O Vasco, na teoria, o normal, deveria ter uma taxa de vitrine, ou seja, uma taxa de 10 a 20% da venda futura. Se o Paulo Henrique for vendido, o Vasco receberia ali 15 milhões, 20 milhões de reais pela venda. Isso é o mais normal do meio do futebol. E o Vasco já viu isso acontecer com o próprio Vasco da Gama, salvo engano, nessa última temporada. O Vasco ter um jogador, emprestá-lo, ele ser vendido ou vice-versa. O Vasco pegar um atleta emprestado, ele logo em seguida ser vendido, o Vasco conseguir essa taxa de vitrine. Mas o Vasco, com um contrato amarrado pelo senhor Paulo Brax, não se resguardou em absolutamente nada. E hoje o Vasco pegou um atleta desvalorizado no Atlético, valorizou o jogador e colocou ele de volta no Atlético Mineiro. Nesse momento o Atlético tem 4 propostas na mesa, 2 do futebol norte-americano e 2 do futebol brasileiro, e o Vasco está com as mãos atadas. E aí o Alexandre Matos terá que pela primeira vez se resguardar, o Alexandre Matos terá que pela primeira vez entrar nessa batalha, né? Na primeira grande batalha pelo Vasco da Gama. Porque o que acontece? O Galo, de fato, vai analisar a melhor proposta e efetuar a venda do lateral em breve. Porém, o que pesa hoje favoravelmente é o Vasco da Gama. A boa relação que Alexandre Matos, o novo diretor executivo, tem com o Rodrigo Caetano, que é o diretor executivo do Atlético Mineiro. Inclusive, as duas diretorias de Vasco e Atlético têm uma relação muito boa, uma relação muito amigável. Paulo Henrique é um atleta que deseja permanecer no Vasco da Gama. Já está ambientado no Cruz Maltino. Então Alexandre Matos tem a seu favor vários aspectos para conseguir a permanência do lateral direito para 2024, visto um contrato tão amarrado feito pelo senhor Paulo Braga. Você imagina a conversa do Alexandre Matos com o Rodrigo Caetano. Deve chegar para o Rodrigo Caetano e falar: Rodrigo, poxa cara, o profissional que estava aqui, ele amarrou esse contrato mal pra caramba. Mas pela amizade que a gente tem, deixa o Paulo ficar aqui, releva esse contrato ruim que foi feito aí entre vocês. Porque, olha, torcedor, uma maluquice que o Vasco fez nessa contratação pelo Paulo Henrique. Pegou um jogador, volto a repetir, desvalorizado, pagou integralmente o salário desse atleta, 100% dos salários do Paulo Henrique foram pagos pelo Vasco da Gama, ele volta valorizado ao Atlético sem o Vasco se resguardar de absolutamente nada. Nenhuma opção de compra foi colocada no contrato. É papo pra maluco bater palma, torcedor vascaíno. E também, ainda falando sobre Paulo Brax, o Paulo Brax começou a resolver algumas situações quando ainda vestia a camisa do Vasco da Gama, né? Vestia a camisa do Vasco não, né? Quando era o diretor de futebol do Vasco da Gama. O Paulo, ele, por exemplo, sondou a situação do Wellington Silva. Isso é uma realidade. O atacante que tinha contrato vigente com o Cuiabá durante as últimas temporadas e hoje se encontra livre no mercado, foi sondado pelo Vasco. Porém, hoje, com a presença do Alexandre Matos, não há mais nada. Essa é a informação que nós temos. O Alexandre Matos ainda nem sequer entrou em contato com o Wellington Silva. E posso ser sincero, difícil que entre. Vistas as pretensões, as ambições que o Matos tem para 2024 com o Vasco da Gama, eu duvido que o Wellington Silva venha a ser o nome que está lá na lista de reforços para o ano que vem. E nesse momento, um outro nome, e só para vocês entenderem, né, o que era o Paulo Brax no Vasco da Gama, a loucura que é. E o outro nome que também o Paulo Brax iniciou as negociações e já estava até mesmo mais avançado, era o Souza. Souza, volante, 35 anos de idade, cria das categorias de base do Vasco da Gama, um nome que sempre prometeu voltar ao Vasco da Gama, um nome que hoje treina no CT Moacir Barbosa se recuperando de sua cirurgia no joelho, estava palavrado com não Vasco, mas com o Paulo Brax. Isso foi revelado nessa tarde de hoje, através do jornalista Lucas Pedrosa, no programa SBT Esporte Rio. Ao ser perguntado sobre a situação do volante, ele mesmo fez questão de dizer que uma conversa com o Souza, ele revelou exatamente isso, que estava palavrado com o Brax para assinar um contrato em 2024, mas que com a chegada do Alexandre Matos, não estava entendendo o que poderia acontecer sobre a sua permanência, a sua contratação no Vasco da Gama para o ano que vem. O Souza ontem participou de um podcast, o podcast do Futebolaço. O Souza, na minha opinião, nesse momento está cavando uma vaga no Vasco, isso está nítido, isso é uma postura que ele está tendo. É um desejo dele vestir a camisa do Vasco, ele tem o direito de tentar das maneiras que ele quiser exatamente cumprir esse desejo de vestir a camisa do Gigante da Colina. Certo é, o Souza está cavando o seu retorno ao Vasco da Gama. E aí eu fico na dúvida, se o Alexandre Matos, um nome tão pretensioso como é, se Ramon Dias, um técnico tão profissional como é, um técnico que deixou o Alex Teixeira de lado, um técnico que quer jogadores que realmente queiram o Vasco da Gama,
vai querer o Souza no ano que vem? Essa é a minha dúvida, porque a gente fica magoado, a gente ficou magoado com tudo que aconteceu, dessas promessas não cumpridas por parte do volante, e agora ele está nas mãos do Alexandre Matos. Alexandre Matos que irá resolver se o Vasco da Gama poderá contar, enfim, com o retorno do Souza ou não no ano que vem. Irão com certeza conversar, sentar, alinhar aí, né, as pretensões para a próxima temporada e a partir daí definir se o Souza vem para o Vasco ou não na próxima temporada. Você é a favor do Souza no Vasco? Deixa a sua opinião aí nos comentários. E olha, Vascão, ainda falando, né, claro, sobre Vasco da Gama, falando também, inclusive, sobre reforços, porque temos informações a trazer aqui a vocês nesse Boa Noite Gigante, e principalmente duas notícias que movimentaram muito os bastidores de mercado do Vasco da Gama nessa tarde de terça-feira, né? Melhor dizendo. Informações que, em certa medida, até alegram grande parte da torcida vascaína, pois começa a ver que o Vasco está, de fato, se movimentando. A primeira grande informação tem tudo a ver exatamente com o Alexandre Matos. Se trata do Alexander Aravena. Para quem não conhece, Alexander Aravena é um chileno, ponta esquerda, de 21 anos de idade, 1,74 m, destro, que é o número 18 nesse momento do seu clube. Ele é uma das grandes promessas do futebol chileno. A gente traz aqui com certa certeza. No caso, a gente esqueceu de falar o clube dele, né? Universidade Católica. Ele é uma das grandes promessas da Universidade Católica e o melhor de tudo, o seu contrato se encerra agora, no final dessa temporada. É uma posição que o Vasco carece. O Vasco, nesse ano de 2023, sofreu muito com os pontas. E um pedido de Ramon Dias, de lista de reforço, é exatamente esse setor do campo, as extremidades. O Vasco tinha o Gabriel Peck e ponto. O Vasco sofreu com ausências de pontas para ser colocado durante os jogos. Não à toa o Paê fez a função de ponta. Marlon Gomes fez a função de ponta. Para se compreender quanto, né, a posição de ponta realmente foi uma posição carente nesse elenco do Vasco. Então Ramon pediu 2 pontas. Um pela esquerda e um pela direita. E pela esquerda, esse nome pode ser sim o chileno de 21 anos de idade. O nome de destaque. E qual é a grande situação desse atleta chileno, Alexander Aravena? A situação é que Alexandre Matos colocou esse nome na lista de reforços para o Atlético Paranaense. Alexandre Matos identificou esse nome no mercado como uma grande oportunidade. Alexandre Matos gostou das características do atleta e Alexandre Matos se interessou em levar esse nome para o Atlético Paranaense no ano que vem. Porém, qual é a grande questão agora? Alexandre Matos não está mais no clube paranaense e se encontra no Vasco da Gama. Então, automaticamente, o Alexandre Aravena será um nome que passará pelo crivo de Ramon Reu Dias, pois é um nome que interessa ao diretor executivo. É um nome que tem passagens pela seleção chilena. No total, categorias de base, sub-23, é um nome que tem 17 jogos com a seleção do seu país, 6 gols marcados e 2 assistências. Ele começou na Universidade Católica, teve uma breve passagem pelo Lubense no ano passado, onde em 38 jogos marcou 12 gols e deu 3 assistências. Nesse momento é o grande destaque da Universidade Católica também do Chile. É um nome que quer hoje sair do Chile e vestir a camisa de um grande clube do futebol brasileiro. Depende nesse momento do crivo aí de Ramon Reu Dias, para entender se Alexander Aravena, né, melhor dizendo, é um bom nome aí para se ter no elenco do Vasco em 2024. Volto a repetir, é um ponta, um nome que faz parte daquilo que Ramon Reu Dias quer para o seu elenco, um ponta rápido, um ponta de habilidade, um ponta que tem tudo sim para se destacar com a camisa do Vasco da Gama. Eu cheguei, torcedor vascaíno, até a dar uma olhada e vi as características do Alexander Avarena. Tô perdendo aqui o tato da palavra. Cheguei a ver as características e tinha muita gente elogiando muito, né? Principalmente os colegas lá do Chile, os setoristas chilenos, tendo muitas coisas boas a falar sobre esse atleta que hoje está praticamente aí livre no mercado para qualquer um clube assinar contrato. Fica nas mãos, volto a repetir, vascaíno, do próprio Vasco da Gama. Ó, vou trazer aqui a vocês. Jovem jogador, 21 anos de idade, já chegou à seleção principal, teve algumas convocações pela seleção chilena. É um talento que de fato virou realidade no Chile. Baixo salário, automaticamente um jogador do futebol sul-americano não pede um salário alto no Brasil. É um atleta que vem livre, sem custo de compra, que tem margem para evoluir. E essa é a grande oportunidade. Eu acho que jogadores como esse podem ajudar muito o Vasco da Gama em 2024. E mais um nome que também tivemos a informação, mas não é uma realidade tão grande, né, como Alexander Aravena, é o Tadeu Allende.
Esse Tadeu Allende é um atleta de 24 anos do Godoy Cruz, um jogador alto, rápido, bom passador, um jogador de fato definidor. Informações que temos é que é um atleta muito vertical e é um dos destaques do clube argentino nesse momento na temporada de 2023. O passe dele pelo SofaScore está avaliado em 2 milhões de euros. É um atacante, de fato, né? Um centroavante de área, mas que, aliás, perdão, centroavante não, uma besteira. Um ponta direito, um extremo, situação muito parecida com que esse atleta que a gente trouxe do Chile, porém que gosta mais de atuar pelo lado direito do campo. Ele hoje é o camisa 11 do Godoy Cruz. Jogador também de muita qualidade, que a imprensa chilena, a imprensa argentina, melhor dizendo, relatou nessa tarde de hoje que o Vasco da Gama teria interesse em sua contratação. As informações iniciais que temos a trazer a vocês é que até o momento a diretoria do Godoy Cruz negou qualquer tipo de interesse. Deixou bem claro que o Vasco não propôs absolutamente nada nesse momento. Mas informações que temos é que é um nome que hoje, nesse momento, atua nos bastidores do Gigante da Colina com certa força. Está lá. É um nome de destaque não apenas na mesa do Vasco, torcedor. Jogadores como Tadeu Allende, sendo destaque do futebol sul-americano. Jogador jovem, de valor de mercado barato, 24 anos de idade, extremo, com gols marcados. É um nome que vai circular em vários departamentos de scouts e análise do futebol brasileiro. E cabe aí o Vasco a ser o clube que vai ou não conseguir a contratação desse atleta e se interessar também automaticamente pela contratação do jogador. Mas o certo é, o Vasco hoje vai começar a se movimentar. Com toda certeza o Paulo Brax, nesse seu primeiro dia, já iniciou seus primeiros movimentos e amanhã será um dia intenso se tratando de reforço. Será uma semana cheia. Os dias pela frente serão repletos de novidades sobre as apostas que o Vasco da Gama fará no mercado. E é claro, deixa aí a sua opinião nos comentários sobre o que você achou desse Boa Noite Gigante. Boa Noite Gigante agitado, movimentado, cheio de novidades. E é claro, contamos muito com você. Se curtiu, se inscreva. Se gostou, deixe seu like. E como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.